Olá, meus queridos, que maravilhoso ter você mais uma vez aqui comigo. Eu sou a Carol Guimarães e hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus trouxe ao meu coração, que eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus preparou essa palavra especialmente para você nesse dia. Essa palavra ela é tão profunda que ela pode hoje mudar o curso da sua história. Por isso eu peço que você se conecte agora com Jesus, aonde você estiver. Talvez você esteja dirigindo agora, talvez você esteja lavando a louça aí na sua casa. Se conecte com essa palavra, se conecte com aquilo que Deus quer liberar sobre a sua vida. Vamos fazer deste momento um momento de busca pela presença de Deus, porque Deus vai desatar favor, revelação e entendimento do que Ele tem para nós, para este novo tempo, para este novo ciclo nas nossas vidas. Amém? Eu estou falando do texto de João 15 e o texto diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai, o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Gente, nesse contexto, Jesus estava ali conversando com seus discípulos, de coração aberto, conversando com gente como a gente, cheio de falhas, de inseguranças, discípulos que eventualmente o trairiam, discípulos que o negariam, pessoas que muitas vezes não conseguiam por sua própria força seguir o trilho correto. E ali, quando Jesus está fazendo a comparação com a videira, é como se ele estivesse pensando em um jardineiro que, ao amanhecer, precisa podar os raminhos secos, tirar as folhinhas que já não estão mais produzindo vida. E se nós pegarmos uma plantinha como essa e tirarmos o raminho e colocar aqui do lado, esse raminho ele vai ficar seco, certo? Ou seja, se nós não estivermos conectados a Jesus, que é a videira verdadeira, nós certamente morreremos e secaremos. E quando nós estamos conectados a Jesus, nós passamos a frutificar, porque aqui eu estou mostrando uma planta que floresce, mas ali nas escrituras ele estava falando de uma plantação que dá fruto, que é a própria videira. Eu quis usar a tipologia de uma plantinha comum que tinha aqui em casa, mas na verdade Jesus estava falando de uma árvore que produzia frutos. Quando ele fala de podar e de até mesmo cortar os ramos secos, remete aos pecados que nós carregamos, os comportamentos, a nossa maneira de viver que nos afasta de Jesus. Então, de tempo em tempo, Jesus precisa, como um jardineiro fiel, podar os raminhos secos, cortar aquilo que não está bom, mostrar pra gente nas nossas vidas aquilo que não está fluindo, aquilo que não está agradando. E que frutos são esses? Em Mateus, no capítulo 3 e verso 8, João Batista, que daí já é outro João, ok? Estava falando que nós precisávamos produzir frutos de arrependimento. Ou seja, ter uma atitude que mostrasse mudança de verdade. Nesse momento ele estava falando dos fariseus, daquelas pessoas que vivem uma vida religiosa, que praticam a religiosidade, mas que não praticam a comunhão perfeita com a pessoa de Jesus. Porque, queridos, a religião, ela não é algo que nos muda, ela é algo que nos torna repetitivos, é algo que nos faz julgar o nosso próximo, mas as palavras de Jesus são palavras que não denotam julgamento, são palavras que nos convence daquilo que não o agrada. E conforme nós estamos em Jesus e as suas palavras estão em nós, ele diz aqui em João, aí nós já estamos lá em João 15, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês poderão pedir tudo o que vocês querem e lhes será feito.
Ou seja, quando nós estamos em Jesus e as suas palavras e a sua maneira perfeita de viver está em nós, e nós estamos conectados à videira verdadeira que é Jesus, nós podemos pedir todas as coisas. Por quê? Porque nós teremos orações que são alinhadas com a vontade de Deus. Ou seja, quando nós estamos conectados com Jesus, tudo flui nas nossas vidas. Nós não precisamos fazer esforço, porque quando nós estamos na rota certa, há um fluir diferente do Espírito Santo, que faz todas as coisas convergirem para o nosso bem. A palavra de Deus diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem para o seu propósito. E de forma prática, queridos, nós vivemos uma vida de muita correria, não é verdade? Mas sabe, a gente vai construindo um ambiente onde Deus faz parte da nossa história. Nós levantamos de manhã, cantamos um louvor, nós dobramos o joelho em sua presença, com aquela quantidade de tempo que nós temos naquele momento, priorizando, o amanhecer, a sua presença, dobramos o joelho, colocamos aquele dia diante de Deus. Você pode colocar o seu relógio mais cedo, de repente 15 minutos, 30 minutos, 10 minutos, dobrar-lhe na presença de Deus os seus joelhos e colocar o seu dia. Senhor, dirige esse dia. Senhor, me guarda de todo mal. Espírito Santo, qual é a sua vontade para mim? Senhor, me dirige nesse dia. E ali, à tarde, você cultiva isso, para um pouquinho, medita na palavra. Eu me lembro que em alguns momentos eu estava trabalhando e eu ia ao banheiro e eu dobrava meu joelho lá no banheiro e falava: Senhor, eu tô aqui, eu tô na sua presença, eu sou sua filha, eu te amo, Senhor, me guarda, tá difícil o meu dia. Conta para Jesus onde está a sua dor, conta para Jesus onde está seu sofrimento, onde estão as lacunas da sua vida, onde você precisa de resultados que você não está alcançando. Entrega para Jesus a sua vida. Esteja em Jesus, permaneça em Jesus. E eu quero ler com vocês, queridos, João 15, no verso 9, ele diz: como o Pai me amou, eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros. Gente, o texto todo de João 15, quando você vai lendo, você vai sentindo um amor, mas um amor vai queimando o coração. Se você começar a meditar, pedindo revelação do Espírito Santo no texto de João 15, você vai perceber o amor de Jesus. Ele fala: permanece em mim, assim como eu permaneço no amor do meu Pai, para que o gozo, para que a alegria de vocês seja completa. Ele vai assim externando um amor, queridos. Jesus te ama tanto. E sabe, ele também fala durante esse texto todo: e ame o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quando nós estamos em Jesus, nós não vivemos uma vida concentrada só em nós mesmos, mas nós abençoamos e queremos servir o nosso próximo. E para cumprirmos o propósito de Deus integral nessa terra, nós precisamos amar o nosso próximo. Então, queridos, quando nós estamos em Jesus, há um fluir maravilhoso. Você para de concentrar só nos seus problemas, você para de pensar só naquela conta que você tem para pagar. Você vai caminhando com Jesus e você vai tendo uma experiência tão profunda que a sua confiança vai sendo aumentada e você começa a deixar as coisas mais nas mãos de Jesus e começa a focar numa esfera, numa amplitude maior na sua vida. Você não fica só focado ali na religião, naquilo que você faz todos os dias. Você começa a olhar o todo e não só numa direção só. A nossa mente, ela fica muito mais ampla quando nós olhamos para Jesus. Então, o convite de Jesus para mim e para você hoje é: permaneçam no meu amor. Busquem a minha face, entrego o coração de vocês de todo o coração, porque eu cuido de vocês. Eu vou tirando aos pouquinhos, eu vou podando aquilo que não tá bom, mas não é pro teu sofrimento, é para que você se alinhe, para que o seu coração seja alinhado com o meu coração, porque daí todas as coisas vão fluir. Então, meu querido, entrega hoje nas mãos do Senhor a sua vida. Se você nunca confessou Jesus como Salvador,
Entrega hoje a sua vida para Jesus, onde você estiver. Jesus tem um caminho bom, Jesus tem um fim bom para te dar, Jesus te ama. A gente às vezes lê esse texto e a gente pensa assim, que Jesus está falando que vai cortar, que vai arrancar a gente. Jesus, ele nos ama, ele não nos descarta. Somos nós que deixamos a videira, somos nós que não nos conectamos ao amor perfeito de Jesus, somos nós que nos distanciamos dele. Então vamos ficando cada vez mais secos e distantes da sua presença, e é o pecado que nos traz separação, é o pecado que nos corta da presença perfeita de Jesus. Então, meus queridos, Jesus te abraça, Jesus te ama e ele quer morar no seu coração, ele quer transformar a sua vida, ele quer trazer este calor que eu estou sentindo aqui no meu coração enquanto eu ministro essa palavra sobre a sua vida. Então eu vou fazer uma pequena oração agora, e se você ainda não confessou Jesus como seu Salvador, eu peço que você confesse agora junto comigo que ele é o único e suficiente Salvador da sua vida e que você entrega tudo nas mãos de Jesus. Amém? Senhor, eu te dou graças por tudo. Eu te dou graças, Senhor, porque o Senhor se despiu da sua glória, do seu trono de majestade e veio aqui na terra para morrer em nosso favor, Jesus. Nós queremos agora com os nossos lábios confessar que só o Senhor Jesus é o Senhor da nossa vida. Nós queremos confessar o teu nome, Senhor. Queremos declarar que o Senhor é suficiente para nós. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados, Senhor. E pedir, Senhor, que o Senhor passe o seu sangue sobre nós neste dia, Jesus. Espírito Santo, o Senhor é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, eu oro agora diante do Senhor, colocando aqui a minha vida, Senhor, no teu altar. E a vida de tantas pessoas que estão neste momento ouvindo esta palavra. Senhor, em nome de Jesus, libera agora cura, restauração, direção, Senhor, revelação. Que esta palavra, Senhor, seja uma semente nos corações e que ao seu tempo esta semente possa germinar, Senhor, e frutificar para a tua glória. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor dirija cada vida, cada coração neste momento, Senhor. E entrego aqui esta palavra, Senhor, e peço para que aquele que começou a boa obra em nossas vidas venha aperfeiçoar até o dia da sua vinda, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui comigo. Que a bênção que enriquece e não acrescenta dores seja sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém.